Olá e seja muito bem-vindo aqui ao canal do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar agora, pessoal, em resoluções de exercícios. Dessa vez, nós vamos fazer vários exercícios da banca IBFC voltado aí para a sua prova na disciplina de língua portuguesa. Então vem comigo que a gente vai fazer um montão de exercícios e eu tenho algumas orientações aqui antes de começar, tá? Então presta atenção. A gente vai fazer uma sequência aqui de vários exercícios. Se você quiser ter como referência, aí depois anota aí no seu caderninho para depois você conferir, né, no gabarito. Se você errar entre 2 a 4 questões aqui, pessoal, você está no jogo e ali num nível muito alto, tá? Então você vai brigar ali pelas primeiras colocações provavelmente da sua prova. Claro, há fatores externos que a gente nunca controla, mas uma média para você poder comparar. Heitor, estou errando entre 5 e 8 questões aqui dessa bateria de exercícios. Ó, significa que você está no limite ali da linha de corte. Então assim, eu não daria muito margem para erro aqui, tá entendendo? Você está ali muito em cima. É bom não vacilar nos seus estudos. Heitor, estou errando 9 ou mais. Significa que você está estudando pouco. Está faltando teoria, tá? Então você tem que se esforçar mais do que aquilo que você está fazendo. Além disso, todas as questões que a gente vai fazer, pessoal, são da banca IBFC, tá? E todas estão atualizadas e também foram feitas nas provas anteriores nos últimos 5 anos. Então, provavelmente, o mesmo examinador que fez as questões também vai fazer da sua banca, legal? E por fim, o último aviso que eu tenho aqui antes da gente começar. Tudo aquilo que você errar, por favor, estude as aulas, refaça os exercícios. Não adianta nada você fazer esse monte de exercício. Fala, Heitor, acertei tanto, errei tanto. Legal, se você não fizer nada com isso, para que você está fazendo? Então, você tem que usar isso como diagnóstico para descobrir aonde você está errando. Heitor, errei sobre substantivo. Depois você vai pausar, vai anotar aí no seu caderno, substantivo. Depois você vai procurar a aula, tá? Lembrando que na sequência do vídeo, eu deixo a playlist completa para a sua prova. Tudo de graça, conteúdo completo, tá? Então, você pode fazer tudo aí para você estudar, tá bom? Então, não adianta, tudo de graça, os exercícios, as aulas, inclusive um material inclusive desses exercícios e também das aulas, está tudo aqui embaixo na descrição. Então, vamos começar aqui a nossa questão aqui com a primeira. Então, vamos lá. Durante a vida, tive muitos medos, então consultei um terapeuta caríssimo e descobri que, por caridade, ele assistia um paciente meu. Achei muito antiético e desisti das sessões. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as colunas. Pessoal, aqui ele basicamente é um exercício aonde ele quer saber se você sabe a questão ortográfica das 3 palavras. Então você tem que entender o contexto de cada uma e também aplicar algumas regras que a gente aprendeu em aula. Então, primeiro, né, aqui por caridade, ele assistiu um parente meu. Pessoal, você tem que interpretar o contexto que ele está falando, né? A gente teve uma aula sobre regência, não sei se você lembra disso, e a gente viu, né, inclusive a questão, né, se tem preposição ou se não tem. Você lembra disso, das 10 classes morfológicas? A gente falou das 17 preposições e quando tem a preposição, ele pode ter um sentido e quando não tem, ele pode ter outro sentido. Você lembra disso? A gente conversou, beleza. Agora, olha para a frase que ele colocou. Olha para ela, né? Ela tem ele, um parente meu. Um é o quê? Você sabe, um é um artigo, concorda comigo? Então, nesse caso, a palavra, ela não vai ter um artigo também. Ela pode ter uma preposição ou não ter, que a preposição não é obrigatória. O artigo é porque vem um substantivo depois. Até aqui, tá tranquilo? Beleza. Heitor, nas alternativas, como é que eu vou saber se vai ter também um artigo ou uma preposição? Porque depois do assistir só tem um A. Pois é, pessoal, mas podia ter uma palavra com crase. Ah, e se tivesse uma crase, concorda comigo que depois não ia ter que ter um artigo? E detalhe, a palavra que vem na sequência é um substantivo masculino, né? Um parente, não uma parente. Então, certamente não teria, tá?
Por que eu estou falando isso? Isso pode ser um elemento de exclusão de alternativa caso isso apareça na sua prova. Nesse caso, especificamente, nenhuma das 5 tem, mas fica como opção, tá? Além disso, ele assistia a um parente meu. O que significa o assistir aqui? Ele significa ajudava, né? Auxiliava, enfim. E nesse sentido, nós vimos em aula que não pode ter preposição, concorda? Então, dessa forma, pessoal, a gente já pode excluir as que tem o a, porque indica uma preposição, já que esse um é um artigo. Então, não pode ser nem a b e não pode ser a d. Até aqui, tá tranquilo? Vamos na 2. Achei muito antiético. Pausa. Pessoal, antiético. Lembra que a gente falou que as regras do hífen, do novo o acordo ortográfico, quando ela acaba numa vogal e vai começar a segunda palavra com uma vogal diferente, nós fazemos o quê? Juntamos as duas palavras. Então, quando a gente fala antiético, concorda comigo que antiético, a gente tem uma vogal no i, outra vogal no e, não é a mesma, ou seja, a gente tem que juntar. Dessa forma, a gente já excluiu aqui a letra C, tá bom? E a letra D, que além de separado, não é nem com hífen, nem sem hífen, é esquisitona. Mas vamos para a terceira, que de repente você não podia saber uma das duas regras anteriores. E desistir das seções. Pessoal, seção, ela, dependendo de como você escreve, o significado é diferente, tá? Então você pode fazer a seção com o S inicial e depois 2 S's, vai dar o sentido de reunião. E é exatamente o que diz o contexto da frase. Volta para a frase e tenta ver o que significa. E desistir das reuniões, das sessões, dos encontros. Beleza? Podia ser sessão com S e depois com C cedilha. E aí, nesse caso, significa parte de um todo, né? Sessão do parlamento, sessão da Câmara, parte de um todo, tá? Ou então podia ser sessão de ceder, tá? Então podia ser com C inicial e depois 2 S's. Ele não está cedendo algo, deixando de lado alguma coisa. Portanto, pessoal, só pode ser o S e 2 S's depois. Logo, só pode ser que alternativa, pessoal? A letra A. Legal? É assim que você vai fazer no dia da sua prova. Próxima questão. Às vezes vem esse aqui por causa de um erro de edição, tá? Se tiver aqui uma tesourinha, não é alternativa, tá? Esquece isso aqui. Às vezes pode aparecer, mas não tem nada a ver, tá? Isso é um erro na hora de recortar, tá bom? É coisa do Windows. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. O uso de 2 pontos no fragmento é a precisão mais lógica. Para se preservar, está vinculado a quê? Basicamente, ele quer saber. Quando eu uso 2 pontos, depois eu estou indicando o quê? Pode ser várias coisas, tá? Inclusive, como o trecho que ele dá é um pouquinho incompleto, eu trouxe parte do texto mesmo, tá? Para vocês aqui embaixo. Então, como é que ficou? É a decisão mais lógica, 2 pontos. Olha o que vem depois, fica atento. Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Esse sentimento é de imaginárias. Ele foi essencial para a sobrevivência de nossos ancestrais e assim por diante. Ou seja, pessoal, a gente sabe que os 2 pontos ele pode servir para várias coisas, né? Como a gente viu na aula. Pode ser para uma citação direta, né? Ou seja, alguém que vai dizer alguma coisa. Pode ser para um discurso de alguém. Pode ser para enunciar. Lembra aquela historinha que a gente conversa nas aulas? Fui à feira e comprei banana, abacaxi, melão. Você vai enunciando uma série de coisas para explicar a minha ideia. Olha, eu tenho uma ideia. 2 pontos. E você explica e assim por diante. Nesse caso, perceba o contexto da sua frase. E aqui você tem que voltar no texto para você entender. Quando ele fala, é a decisão mais lógica, 2 pontos. Para se preservar, ele evita o objeto do seu medo. Heitor, o que significa isso? Que o que ele fala depois, ele está explicando essa decisão lógica. E resumindo, pessoal,
basicamente é uma explicação daquilo que ele falou anteriormente. Então, antes ele falou que ia tomar uma decisão mais lógica e depois ele explica no resto da frase. Isso é a explicação de uma ideia. Legal? Portanto, vamos ficar com a letra I. Vamos continuar. Assinale o antônimo da palavra óbvia. Constante no último parágrafo. Trouxe aqui o último parágrafo. E, na verdade, trouxe as últimas frases. Ela é feita através de exercícios de visualização. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é óbvia. O que é óbvio, pessoal? O significado. Significa aquilo que é certo, que você não tem dúvidas. Legal? Para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo. Cuidado, hein? Porque ele não pergunta aquilo que significa a palavra óbvia. Ele pergunta o que é o antônimo. Cuidado, tá? Porque às vezes a gente sabe, acha que a questão é tão fácil e erra por isso. Sinônimo, se fosse isso que ele estivesse perguntando, é a palavra que você tem mais próxima dela. Então, me dá sinônimos da palavra óbvio. Certo, indiscutível. Legal? Bacana. Agora, antônimo é o oposto daquilo que você tem ali a certeza. Bacana? Então, vamos lá. Indiscutível é algo que é óbvio, então é sinônimo. Então, a gente não pode fazer a letra A. Inegável. Inegável é aquilo que você não pode negar, ou seja, não pode ser também. Legal? Axiomático é aquilo que também você tem a certeza, então também não pode. Aquilo que é irrefutável, se você refuta, você contesta, tá? Se você irrefuta, você também, então, é a mesma coisa que óbvio, então não pode ser. O que é inabordável? Aquilo que você não consegue abordar, né? Você não consegue alcançar. Se você não consegue alcançar, pessoal, é porque certamente não é óbvio. Olha o contexto. Sendo assim, a conclusão que podemos chegar é inabordável, ou seja, seria o oposto, tá? Para vivermos bem, precisamos enfrentar o que nos causa medo. Nesse contexto, ia falar que você que você nunca vai conseguir enfrentar aquilo que vai te causar o medo em geral, tá bom? Portanto, nesse contexto, a gente pode falar que a palavra inabordável é antônimo de óbvia, tá bom? Portanto, ficamos com a alternativa número E. Vamos continuar. No fragmento, psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Assinale a alternativa correta em função da análise sintática das orações. Pessoal, aqui a gente tem que fazer simplesmente a mesma análise sintática, né, que a gente fez nas aulas. Então vamos lá. Por onde a gente começa? Pelo verbo sempre. Então qual que é o verbo na frase? Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Fala para mim. Explicam. Então explicam, você separa e marca como verbo. Vamos lá, vou até marcar aqui, né? Aqui é o nosso verbo. Legal? Bacana, Heitor. Vamos lá. Quem faz a ação de explicar? Psicólogo. Então, psicólogo aqui é o nosso sujeito. Beleza? Agora, se ele quiser saber o nosso predicado, seria o restante. Até aqui. Alguma dúvida? Não. Agora, fala uma coisa para mim. Quando a gente começa a ver a frase, nós vamos localizar mais verbos ou não? Isso é importante na análise sintática. Psicólogos explicam que a ansiedade tem. Opa, Heitor, há um outro verbo. Pausa. Toda vez que isso acontecer, significa que eu tenho duas orações. Ok? Se eu tenho dois verbos em separado, né, em locais diferentes da minha frase, eu tenho duas orações. O que você tem que fazer neste momento? Se você não seguir essa etapa, pessoal, você vai sempre se perder, por mais óbvio que apareça, tá? Você tem que ver se elas são autoexplicativas por si só ou se uma depende da outra. Bacana? Vamos lá. Psicólogos explicam, até aqui eu tenho uma, que a ansiedade tem forte ligação com o medo. Fala uma coisa para mim. Uma oração
é mais importante que a outra? Se eu viro para você e falo, psicólogos explicam. Ok, você entende até que tem um grupo ali de psicólogos que fazem a ação de explicar algo. O que, Heitor? Não sei, a frase não me fala, mas você entendeu esse contexto. Heitor, tenho dúvida se ela está completa ou não. Vai para a segunda e faz o comparativo. É isso que você vai ter que fazer no dia. Se eu viro para você e falo que ansiedade... Você não sabe, tá? A primeira parte da frase. Você só vai ver a segunda. Que ansiedade tem forte ligação com medo. Oi, como assim? Que ansiedade? O que significa isso? Ou seja, se a primeira a gente ficou na dúvida, a gente tem a certeza que a segunda parte dessa oração, ela certamente está bem incompleta. Você não entende, né, nem o contexto que ela está fazendo. Pessoal, presta atenção. Toda vez que você está fazendo isso, a gente sabe que vai ter uma oração que é a principal e outra oração que é subordinada a ela, ok? Porque ela está em segundo plano. E aí eu te pergunto, essa ou essa é a oração principal? É a primeira, legal? Porque ela é mais importante para o nosso contexto, mesmo ela sendo menor, legal? Oração principal. Só vou pôr as iniciais, mas você que está me ouvindo, ou no YouTube, em outras redes, você consegue acompanhar. Tá, Heitor, a segunda parte, se ela depende da primeira, é uma oração subordinada. Pausa, vamos ver, de repente a gente não precisa mais fazer nada, né? A primeira, letra A, oração coordenativa sindética aditiva. Esquece, não é o caso. É a oração principal, oração subordinada. Na B, oração principal e oração subordinada. Pode ser. C, oração principal, oração subordinada. Pode ser. D, oração principal, oração subordinada. Também pode ser. E letra E, oração coordenada. Opa, também não pode ser. Tá? Então a gente já excluiu a alternativa A e já excluiu a alternativa E. Agora, vamos lá. Toda vez que isso acontecer, você vai olhar para a palavra ou expressão que vai ligar as duas frases. Vou até agora apagar, tá? Porque está ficando bem confuso. E vamos lá. Psicólogos explicam que esse que é uma palavrinha que está fazendo a junção entre a oração principal e a oração auxiliar, oração subordinada, como você preferir chamar. Essa palavra que está ligando, ela é um quê, pessoal? Puxa um pouquinho da morfologia, caso você não lembre. Lembra que a gente falou sobre a palavra que geralmente ela é uma conjunção. Lembra disso? E como ela está ligando uma oração que é subordinada, nós chamamos essa conjunção de conjunção subordinativa. Lembra disso? Subordinativa, tá bom? Não vou escrever o resto porque é difícil escrever aqui com o nosso mouse, tá? Toda vez que eu começo uma oração, porque aqui está a divisão, né? Eu vou começar essa oração subordinada com uma oração, com uma conjunção que ela é subordinativa, pessoal. A minha oração, ela se torna uma oração subordinada, tá? Como a gente já tinha falado, substantiva, objetiva, direta, tá? Por causa que começa com a minha conjunção. Legal? Portanto, nós podemos excluir dessa forma a letra C e a letra D. Heitor, por não ter um início, não ser um advérbio, é por isso que você excluiu a D? Tá bom? Só para a gente entender. Nesse caso, ficamos só com uma, né? Vamos lá ver se a gente acertou. A primeira, oração principal. Legal, oração principal está certo. E a segunda, oração subordinativa. Sim, porque essa segunda oração, ela depende da primeira. Substantiva, legal, porque a gente começa aqui com uma oração subordinada, uma conjunção subordinada. Objetiva direta, legal, é isso mesmo, tá? Toda vez que começa com que, tá? A gente coloca essa consideração. Portanto, pessoal, como a gente viu em aula, letra B. Sem problema nenhum. Aqui é um nível mais difícil, eu sei, mas pode surgir, né? Analise a função sintática dos termos da oração. Ela fica temerosa. Ela simplesmente quer saber cada um deles.
e assinale a alternativa correta em relação à classificação. Pessoal, frase simples, né? Então vamos lá. Onde está o verbo? Então, mas a frase é pequena. Faz por etapa, não pule. Heitor, fica é o verbo. Ok, ela fica temerosa, que é um verbo. Aí eu te pergunto, tá? Qual é o sujeito? É o ela. Legal? Qual que é o predicado? Fica temerosa. Isso tudo é predicado. Se eu quiser só o objeto é o meu predicado menos o verbo. Então, se for só o objeto, é aqui. Legal? Até aqui? Bacana. Aí eu quero que você ainda faça mais uma coisinha. Olhe agora para o verbo e veja se tem uma preposição direta nele, junto com ele. Lembra disso. Se meu objeto ele iniciar com uma preposição, né, você é um objeto indireto, porque apenas o objeto direto não tem preposição. Então é direto, objeto direto iniciou, eu não tenho preposição. Bacana? Então, vamos lá. Temerosa, tem objeto? Tem preposição? Oh, meu Deus, tem preposição? Heitor, não tem nenhuma. Lembra? Ante, após, até, com, contra, de, deixa, entre, para, perante, por, sobre, trás. Não começa direto com temerosa. Então, o objeto, ele pode ser direto, sem preposição. Se, agora, vamos lá. Até aqui, foi tranquilo? Pensa direitinho antes da gente avançar. Legal. Agora, antes de ir que nem um doido, colocar o verbo aqui e colocar verbo transitivo, eu não vou escrever porque senão eu vou te induzir ao erro. Verbo transitivo direto e falar, meu objeto é direto, então meu verbo é transitivo direto e marcar alternativa. Eu quero que você lembre uma coisa. Vou escrever aqui a frase. Se papel ficou à toa. Heitor, o que é isso? Você que viu a aula, você sabe. Ser, estar, parecer, ficar. Lembra disso? Que a gente viu vários e vários verbos? Todos eles, pessoal, nós falávamos que eram verbos de ligação. Você já entendeu a pegadinha, né? E o ficar, Heitor? O verbo ficar está no fi. Lembra disso? A gente conversou? Então, ficar, pessoal, é um verbo de ligação. Até aqui, tá tranquilo? Por quê? Por causa disso? Esse aqui criou aquelas iniciais, né, para ficar melhor, que você pode decorar para ver quais são os verbos de ligação. Toda vez que na minha frase eu tenho um verbo de ligação, o que vem depois vai ser um predicado. Então é uma pegadinha. Exatamente. E aí, você tem que ler a frase, tá? Ela fica temerosa. Quem é que ficou temerosa? Temerosa tá adjetivando, dando uma qualidade para quem? Para ela, Heitor. Ela é o quê? Ela é sujeito. Se ela é um sujeito, então a gente chama de predicativo do sujeito. Entendeu a pegadinha? Cuidado, tá? Porque isso vai te induzir muito ao erro. A prova, ela quer que você não veja essa diferença. Porque todo mundo aqui, muita gente marcou o objeto direto, né? E aí depois falou, bom, se é objeto direto, então o verbo é transitivo direto. E só que a prova, ela ainda colocou aqui, sujeito indeterminado. E aí, pessoal, por aqui, se você estudou, você sabe. Se o sujeito ele está aparecendo, pessoal, ele é simplesmente o sujeito simples. Mas eu não sei quem é ela. Não, o ela. Pessoal, o pronome pessoal do caso reto, ela, já configura um sujeito simples, tá? Mesmo que você não saiba quem é ela especificamente, tá? Então, cuidado com esse erro. Eu, tu, ele, nós, vós, eles é sujeito simples. Ou seja, por aqui você não marcaria a letra A, tá bom? Mas por causa da relação do objeto direto e verbo transitivo direto, porque a pessoa pode esquecer do verbo de ligação,
pode sem querer marcar essa alternativa. Então, cuidado com essa pegadinha de prova. É isso que vai aparecer no dia da sua prova para te induzir ao erro. Bom, então ela é um sujeito simples. O verbo fica é um verbo transitivo, certo? É um verbo de ligação, tá? Então, sujeito simples, beleza, já excluímos A, C e... A, D e E. Concorda comigo? Pode ser tanto a B quanto a C. Verbo de ligação. Verbo de ligação é o fica. Legal. E temerosa é predicativo do sujeito, porque está dando a característica do nosso sujeito e não do objeto. Toma cuidado. Ou seja, a nossa alternativa correta só pode ser a letra C, tá bom? É assim que você vai fazer. Observe o primeiro parágrafo do subtítulo, ligação entre medo e ansiedade. E assinale a alternativa que apresenta a tipologia textual predominante. Ele quer saber se o texto ele é uma descrição, uma injunção, uma narração, dissertação ou uma argumentação. Então, vamos tentar ver, né? O medo é um sentimento natural e necessário para a sobrevivência humana, ou seja, não devemos fugir dele. No entanto, tal sensação pode se tornar debilitante quando passa a governar a nossa vida. Psicólogos explicam que a ansiedade tem forte ligação com o medo, posto que ela transforma momentos corriqueiros em verdadeiros cenários de filme de terror. Assim, pessoas ansiosas têm mais propensão a temer situações, indivíduos e até certos sentimentos, especialmente o de caráter negativo. Pessoal, vamos lá. Quando eu falo uma descrição eu pego num ponto e tento conversar sobre aquele ponto. Concorda comigo? Ainda tem as opções de injunção, narração, dissertação ou argumentação. Pessoal, aqui em nenhum momento ele está contando uma história, em nenhum momento ele está usando aqueles argumentos para defender o ponto de vista. Ele simplesmente está caracterizando o quê? O sentido de medo, falando de como esse medo como que esse medo pode fazer com relação às pessoas, tá bom? Isso tudo, pessoal, é simplesmente uma descrição sobre a palavra medo, tá? Então, presta atenção. Se ele falar para você, observe o primeiro parágrafo, você vai observar apenas o primeiro. Cuidado, hein? Tem gente que depois fica lendo parágrafos e parágrafos e o resto do texto pode indicar ou te induzir ao erro. Então, só leia o primeiro parágrafo, foi o que eu trouxe. Tá? Por quê? Porque ele pediu para observar só o primeiro. Nesse caso, é uma descrição. Só isso, Heitor, só isso. Aqui é tranquilo. Presta atenção. Assinale a alternativa que preencha corretamente as lacunas apresentadas no texto. Vamos lá. Por que sentimos medo? Pausa um pouco. Aqui ele começa com o número 2, né? Vamos lá. Pessoal, por que eu trouxe ela? Presta atenção. Aqui pode ser porque... Aqui só tem 2, tá? Presta atenção, eu não trouxe os 4. Todos eles estão separados, só que 2 deles têm acento e 3 deles têm acento e 2 não têm. Guarda essa informação. E aí eu te pergunto uma coisa. Quando eu quero iniciar uma pergunta, eu uso com acento ou sem acento? Você já viu isso em aula, né? Eu expliquei os 4 porquês. Heitor, se eu estou falando de uma pergunta, certamente no início ela não pode ter acento. Concorda comigo? Pessoal, nem vi o resto. Já excluí 3 alternativas, tá? Essa e essa. Legal? Heitor, e a 1? A 1, pessoal, ele traz empecilho igual em todos. Você reparou? Então não é motivo de exclusão. Então nem adianta trazer aqui no texto. Legal? A gente nem tem como contestar. Heitor, ficamos entre o 3 e o 4. Ninguém deve ter uma experiência ruim e carregar o mal-estar. Posso dar uma dica? Antigona, hein? Isso aqui é dos professores mais antigos aí de português. Quando você tem a dúvida, tá? Não importa se é a segunda palavra. Vamos pensar na primeira.
Então, eu não sei se é mal com U ou mal com O, com U ou com L. Você vai pensar no seguinte, no oposto de cada um deles, tá? Você tem o bem e você tem o bom. O L, pessoal, é oposto de bem. Como é que o pessoal decora? E o mal com U é o oposto de bom. É assim. Como que a gente pensa nisso? Eu vou até mudar a cor para você perceber. U com U, ele lembra um pouco do contorno do O, não lembra? Então o U e o O tem um contorno parecido. Então você sabe que é o oposto. E o bem com L ou com o mal com L e o bem com E? O L, desculpa, está dentro do E. Então você tem que desenhar o L para depois desenhar o E. Tá? Então você decora dessa forma. O L lembra o E, o U lembra o O. É assim que os professores antigos ensinavam essa matéria e pode ser uma estratégiazinha aí para você. Então, mas por que eu preciso saber o oposto deles? Porque você só consegue substituir na frase por um ou por outro. Então vamos lá. Cadê? Mal-estar com L ou com U. Ninguém quer ter uma experiência ruim e carregar o bom-estar? Deu certo? Não, Heitor. E o carregar o bem-estar? Heitor, daria. Ou seja, só pode ser o mal com L. Nesse caso, adiantou alguma coisa, Heitor? Negativo. Por quê? Porque as duas alternativas que nós temos ainda estão no jogo, tá? Por quê? Senão a gente ia ter excluído a B ou a E. Só que a gente já excluiu. Só que você podia não saber a regrinha do porquê, com acento ou sem acento. Por isso que eu também explico isso para você. Tá entendendo? Porque você pode excluir de uma forma ou de outra. Heitor, sobrou a última palavra, né? Um indivíduo com medo de exposição foge de qualquer possibilidade de conduzir uma apresentação diante de uma plateia. Pessoal, plateia, jiboia, ideia, nós conversamos, né? Com a nova reforma ortográfica, todos esses acentos foram dispensados. Ou seja, a palavra plateia já não tem mais acento. Heitor, qual que é? Se não tem mais acento, excluímos a C. Só podemos ficar com a letra D. Viu, pessoal? Mas você tem que fazer etapa por etapa. Se você não fizer, você vai se perder. Bacana? Seja consciente do espaço pessoal e das decisões de cada um. Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração. Vamos lá. Seja consciente. Começa pelo verbo. Heitor, o verbo seja consciente do espaço é o seja, ser, seja consciente. Pausa. Essa palavra te lembra alguma coisa? Seja, faça, compre, venda. Toda vez que eu quero indicar ali uma ordem, toda vez que eu quero indicar um direcionamento, um pedido, venda, faça, nós estamos falando de um tipo de verbo que nós vemos em aula, que é o verbo imperativo. Legal? Se o verbo é imperativo, a minha oração, basicamente, está no modo imperativo, porque meu verbo está no imperativo. Lembra? Imperativo, todo verbo que indica ordem. Faça isso, compre nas Casas Bahia. Não lembra disso? Aquele comercial que tinha? Então, seja consciente. É a mesma coisa. Toda palavra que indica ordem é um verbinho. Verbo começou, ou seja, minha oração também é no modo imperativo. Portanto, pessoal, não precisamos nem perder tempo, né? Letra A é a nossa resposta. Heitor, assim, pessoal, esse é um tipo de exercício para quem estuda não perder tempo, tá? Isso aqui você tem que acertar, pessoal. Isso aqui, né, a gente não pode vacilar. Bacana? Leia o fragmento do texto. Existem alguns hábitos que, quando incorporados à sua vida diária, e assim por diante. Observe o uso do sinal indicativo de crase e assinale a alternativa que esse sinal é usado errado. Presta atenção. Aqui, pessoal, ele está perguntando a errada. Só por isso, pessoal,
você podia errar, mesmo sabendo crase, porque você não pode ler. Às vezes acontece comigo, acontece com qualquer aluno. A gente não lê o que está perguntando. Ou seja, 4 delas estão corretas e apenas uma está errada, e ele quer saber a errada. Pelo amor de Deus, cuidado com esse tipo de questão. Para mim, é aquelas que... elas vêm naquelas que são fáceis. Sabe aquela questão que no dia da sua prova você fala, nossa, essa aqui eu acertei, porque é fácil, é crase, eu sei bastante. E aí, sem querer, você erra, tá bom? Então, vamos lá. A primeira, vamos por eliminação, para ver se... a tentar achar as 4 certas. A palestra sobre mudanças de hábitos ocorreria ontem às 8 horas da manhã. B. O palestrante decidiu cancelar a palestra, pois ficou nos esperando desde as 7 horas. Pessoal, antes de hora, eu tenho sempre crase ou não? Vamos lá? O que você acha? A resposta é depende. Presta atenção. Por padrão, nós aplicamos crase antes de hora, correto? Só que o que é crase? É o encontro de uma preposição, uma prep, né, que a gente fala na aula, mais um artigo. Concorda comigo? Legal. Agora, se presta atenção. Se antes da minha hora, por exemplo, às 7 horas. Legal. Se antes da minha palavra, que eu não sei se vai ter crase ou não, já tiver uma prep aqui, concorda comigo que aqui não vai ter? Porque eu só posso ter uma. Legal? Por padrão. Calma. Por padrão. Ou seja, se já tiver uma preposição, como desde, como para, como até, se eu tenho a palavrinha que vem depois, não pode ter. Se tiver, é o nosso erro. Legal? Então, na letra A, ontem, não é preposição, pessoal. Então, eu tenho que ter preposição. Eu vou ter que ter uma crase aqui. Tenho, Heitor? Ah, então ela está certa. Na B, ela tem uma preposição antes? Tem. Ontem, após, até, com, contra, desde. Tem uma preposição. Se tem uma preposição, depois eu não posso ter um encontro de crase. Heitor, não tem, então também está certa. É por isso que tanto a A quanto a B está certa. Isso causou muita confusão nas pessoas. Falavam, não, peraí, os dois têm horário. Uma delas tem crase, a outra não. Viu como teu examinador pode te prejudicar? Você pode não enxergar a preposição anterior. Então, por isso que eu fiz questão de trazer esta questão para você. Letra C. Soube que o palestrante saiu do anfiteatro e foi a pé. Tem crase ou não tem? Não sei. Que palavrinha que vem depois dela? Pé. Pé é masculino ou é feminino? Se eu te pergunto, quantos pés você tem? O pé que eu tenho, ele é... você acabou de falar. O pé que eu tenho, o pé. O pé é masculino, tá bom? Singular com singular, masculino com masculino. Então, se é masculino, antes dele não pode ter, porque a crase ela só antecede substantivos femininos. Então só pode ser a letra C, tá bom? A gente pode ver a D e a E, né? Ele repensou que tivemos uma nova oportunidade, saímos às pressas e explicamos que, às vezes, pessoal, essas duas são locuções, né? Que juntas dão a ideia preposicional. Então, e também, né? Toda vez que a gente tem isso, nós utilizamos a crase. Portanto, as duas também estão corretas. Portanto, pessoal, ficamos com a letra C mesmo, tá? É sempre bom confirmar. Vai que tem duas aqui que a gente podia marcar, sei lá, né? Na prova não tem, mas vai que aqui tivesse. Pessoal, eu trouxe uma que foi da Banca IBFC, uma daquelas que teve maior índice de erros, tá? Na sua prova. Então, a gente pode considerar que é a mais difícil, tá? Entre aquilo que pode surgir. Então, assim, se você acertar esse tipo de questão, você tá bem, tá? Mas, se você também continuar nesses acertos, nesse tipo de questão,
você está se destacando e sua chance de aprovação é muito maior. Então presta atenção, mas eu gostaria que você, antes de ver como é que eu vou fazer, que você pausasse, tentasse fazer, depois desse o play e continuasse, tá? Porque vai ser importante. Então, se quiser, faz isso agora. Pausa e depois volta. Voltou? Então vamos lá. Em relação à concordância verbal, analise as orações abaixo, tá bom? Mais de uma pessoa quis parabenizá-lo pela mudança positiva de comportamento. 2. Mais de 2 pessoas o parou para trocar contatos. 3. O palestrante foi um dos que mais contribuiu para a instauração do pensamento positivo. 4. O palestrante foi um dos que mais contribuíram para a instauração do pensamento positivo. E ele quer saber apenas as orações erradas. Então a gente vai ver um por um e vai ver se aquilo está certo ou não está. Pessoal, uma dica muito importante e eu não sei se você percebeu, mas ele está falando de concordância verbal. Verbal significa que a gente tem que ver o verbo e ele já marcou o verbo, ótimo, já facilitou a nossa vida. Só que você vai sempre comparar com o numeral. Por quê? Porque todas elas têm um numeral e a sua concordância tem que ser com relação a ele. E aqui é o pulo do gato. Por isso que eu queria que você fizesse antes. O 1 é singular, o 2 é plural. 1 é singular, 1 é singular. E aí a concordância é singular com singular, plural com plural. Deu para entender a lógica? É isso. O resto do contexto, mesmo que a frase soe estranho e eles fizeram questão de pôr frase que soava estranho na pronúncia, você ia errar a questão, tá? Então, uma quis. Tá concordando? Tá. Singular com singular, tá certo. Só isso. Não veja o resto da frase, senão você vai se prejudicar. 2 pessoas parou. Tá errado, porque o correto seria 2 pararam. Heitor, pois é. Tá? Então toma cuidado. É assim que você vai fazer no dia da prova, tá bom? Tá errado. 3. O palestrante foi um contribuiu. Contribuiu, tá? Tá tranquilo. E o 4. Foi um dos que mais contribuíram. Pô, Heitor, tá errado, né? Tá certo. Pô, Heitor, mas você falou que tinha que concordar? Mas eu quero falar uma coisa pra você. Eu vou pôr bem grandão, tá? Jesus. Dos que. Dos que. Legal, pessoal? Toda vez que aparecer uma expressão dessa, dos que, você pode concordar tanto com o singular, como eu expliquei a regra para você, mas por ser uma junção dessa expressão toda, ela também aceita o plural, tá? Porque você pode concordar apenas com ou concordar com a expressão toda, porque é um termo comparativo. Só por isso eu só provo no pergunta, então a gente não entra. Resumindo, aparece essa expressão dos que, tanto o singular quanto o plural estão corretos. É a exceção da língua portuguesa. Quem é que sabe isso? Ninguém, né? Por isso que é também mais um motivo aqui de erro, tá? Ou seja, tanto essa quanto essa estão corretas. Porque você pode falar contribuiu ou foi um dos que contribuíram. Tá bom? Então as duas estão corretas. Estranho, né, pessoal? Ou seja, o que está certo? A1, A3 e A4. Pô, Heitor, não tem nenhuma questão que fala isso. Claro que tem. Além disso, ele ainda pediu a errada. Olha isso para dar um nó na nossa cabeça. Tá vendo como essa questão aqui não é difícil? Ela tem várias camadas, né? Se você se perder em uma delas, pessoal, a coisa mais fácil do mundo. Portanto, aqui é essa que ele quer, tá? E a única errada só pode ser a letra B. Para mim, pessoal, é uma das questões que você tem que saber. Várias pequenas regras, várias coisas em relação à concordância. Para mim, na minha opinião, é uma das mais difíceis. 11. Na vida social, aquelas pessoas insuportáveis providenciam o próprio isolamento. Pessoal, próprio
próprio a gente escreve, né? Tem acento e vai escrever, né? Da forma correta, né? Próprio. Legal? Mas nenhuma delas tem um erro. Então todas elas estão escritas assim. Então às vezes pode aparecer uma palavra que não vai eliminar nenhuma. Então as 5 ainda estão no jogo, tá? As 5 ainda estão no jogo. Por meio das ações incompatíveis com a harmonia do grupo. Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Pessoal, a expressão em anexo, ela é invariável. A gente falou, eu escrevi bem grandão na aula, lembra disso? Não confundem, estou falando em anexo, não falei outra coisa. A expressão literalmente em anexo, com em, nunca vai mudar. Tá bom? Então não é anexos, não é anexas, não é, sei lá, qualquer coisa que você inventar. Anexo, anexas, anexos, não existe. Em anexo é invariável. E ele já colocou o em aqui. Então a gente não pode arrancar o em. Concorda comigo? Se o em está na frase, o que só pode ser depois? Anexo. Mais nada. Então não pode ser anexos, anexas. Não pode ser nada. Tá bom? Então só pode ser anexo. Por isso, eliminamos a A, eliminamos a D, eliminamos a E. Ou seja, só pode ser a B ou a C. Agora, respira e vem comigo. Em anexo, há alguns casos de mudança de atitude. Bastante interessantes ou bastantes interessantes? Vamos lá, vamos pensar. Heitor, existe o bastantes? Existe. Existe aquele bastante que é invariável e aquele bastante que pode sim ser utilizado no plural. Entenda, guarda isso no seu coração. Toda vez que bastante significar intensidade, ou seja, a palavra muito, né, nós nunca vamos modificá-la, porque ela vai se tornar invariável, porque é um advérbio. A gente viu, né, as 4 classes morfológicas são invariáveis, não vou entrar nessa seara. Mas só para você compreender melhor. Olha para a palavra bastante. Significa muito, significa intensidade, não vai mudar, tá? Então, em anexo, alguns casos de mudança de atitude. Muito interessantes para compreendermos, ou seja, deu certo, ou seja, é invariável. Logo, não pode ser bastantes, sei lá, qualquer outra coisa. Não pode ser plural, tá bom? Então, não pode ser a letra C. Se é invariável, é bastante. Logo, letra B é a nossa resposta. Tá conseguindo compreender? Vamos continuar. Assinale a alternativa em que a palavra não possui prefixo negativo. Ficou meio estranho, né? Mas eu entendi o que ele quis dizer nesse enunciado. O que ele está falando? Primeiro, você tem que entender o que é um prefixo. Prefixo é aquela que a gente vai colocar antes da palavra e vai dar ideia de sentido negativo. Ou seja, se eu viro para você e falo possível, coloque um prefixo para mudar o sentido dela. Ou seja, algum prefixo, alguma coisa antes, tá? Nesse caso, in. Então, o in é um prefixo da palavra possível que vai indicar algo negativo. Bacana? Então, você vai fazer o quê? Você vai em cada alternativa e vai tentar ler sem o prefixo e ver se dá o sentido oposto. Atingível, algo que você consegue alcançar. Inatingível é o oposto. Então, não pode ser a letra A. Algo possível é algo que você pode chegar. Impossível você não consegue, ou seja, não pode ser a letra B, viu? Essa aqui tem que ser por exclusão, pessoal. E outra, hein? Quando é questão assim mais simples, tenta fazer, vai com calma, mas vai eliminando, não tenha pressa. Que errar uma fácil é o mesmo peso, né? Da errada é difícil, a gente não quer isso. Algo agradável, algo que a gente gosta, e desagradável é algo que a gente não gosta, é o sentido oposto, então não pode ser, tá? Em algum momento a gente vai escolher um prefixo e não vai dar certo. Espero, né? Senão a gente errou alguma coisa.
Algo confortável, ufa, legal. E desconfortável é o oposto, então não pode ser letra D. Inspira, algo que dá inspiração. E pira nem existe, Heitor, você inventou da sua cabeça. Legal, então é essa a nossa alternativa, tá? É a letra E, viu? É assim que a gente faz. Próxima questão. Leia a sentença importante. Lembre-se de que ninguém é chato porque quer. O modo verbal utilizado é o imperativo. Aqui ele já falou, né? Lembre-se, faça, ok? Assinale a alternativa que justifique corretamente. Então ele quer saber por que raio ele colocou um verbo no imperativo. Simplesmente você tem que lembrar. Imperativo, toda palavra, expressão, verbo, né? Que vai indicar o quê? Um pedido, uma ordem, uma afirmação ou uma proibição. Tá bom? Então, aquilo que é fato certo seria, na verdade, um modo indicativo. Um fato duvidoso seria um modo subjuntivo, tá? Ou seja, indica uma ordem, é o nosso letra C, que é um verbo no imperativo. Ele só quer saber, no fundo, ele não quer saber nada da frase. Ele simplesmente quer saber se você sabe o que é o modo imperativo. Tá bom? Então, Heitor, o resto da frase não precisa para nada? Exatamente. Parabéns. Próxima questão. De acordo com as frases acima, assinale a alternativa incorreta. Primeiro ponto, ele quer saber errada, tá? Cuidado, cuidado. Então vamos ver as 4, vamos ver se ele falou e a gente vai marcar. O que ele está perguntando? Apenas os verbos. Então é fácil, tá? A gente não precisa fazer análise sintática profunda. Vamos lá. Ele quer saber se é um verbo de ligação ou se é um verbo transitivo. Primeira coisa. Se papiou ficou à toa. Se for um deles, a gente está falando que é verbo de ligação. É verbo de ligação, tá? Então, a primeira coisa que tem que fazer, na verdade, é descobrir os verbos das 4 frases, né? Então, reagimos, como se trata de uma estratégia, como se trata, né? E sentimos. Legal. Agora, veja o que é verbo de ligação ou o que não é. Se papel ficou à toa. Vamos lá. Verbo de ligação é verbo de ligação. Então a primeira está correta. Ele quer saber a alternativa errada. Errada, tá? Ou seja, ele falou que aqui a primeira está errada. Não, está certo. Então não pode ser a letra A e nem pode ser a letra E. Deu para compreender? Vamos lá. Reagimos de maneira automática, tá? Verbo, qual que é o nosso objeto? De maneira automática. O direto, ele não pode ter preposição, mas o de é uma preposição. Então, o 2 está errado. Ele quer saber as formas erradas. Pessoal, concorda comigo? Você já chegou. Letra B, tá bom? Por quê? Ele quer apenas a errada. Então, no dia da prova, não perca tempo, tá? Se você tem a certeza daquilo que você marcou. Agora, vamos confirmar. Trata de uma estratégia primitiva. Direto, indireto, tá vendo? Porque nós temos a preposição, então está correta, mas ele quer a incorreta, então cuidado. E verbos transitivos direto. Sentimos frio. Direto, sem preposição. Tem alguma preposição aqui? Nenhuma, Heitor? Então tá certo. Tá bom? Portanto, ficamos aqui com a letra B. Observe a mudança da classe gramatical com a presença da acentuação gráfica. Análise, que é um substantivo, analise, que é um verbo. Ao retirar o acento da palavra substantiva, ela se torna um verbo, exceto em. Então, lembra que a gente conversou bastante que a gente pode substantivar o verbo? Se eu falo para você, cantar. Cantar, Heitor, é um verbo no infinitivo. Eu canto, tu cantas, ele canta. Mas se eu falo o cantar, coloco um artigo antes, o meu verbo ele substantiva, vira um substantivo. Então, o cantar se torna artigo e substantivo por causa disso, tá? Ele basicamente quer saber se em todos eu posso fazer isso. Então, se eu falo ele critica, ele pode falar a crítica? Pode, tá bom? Se eu falo ele denuncia, posso falar a denúncia? Posso. O médico, ele medica? Posso. A dúvida, ele duvida? Posso.
ela é... Aqui eu vou tentar, né? O possível... você consegue fazer o processo? Não, não consegue, Heitor. Estou até tentando aqui, né? Ver se eu conseguia. Não consigo. Portanto, a única que a gente não consegue, tá? Fazer esse processo é essa. Tá bom? Próxima questão. Paul Lafargue, genro de Karl Marx, denuncia um produtivismo insano e doentio. Uma estranha loucura possui as classes... Vamos pausar. Ele quer saber se a concordância é com trabalhadoras ou trabalhadora, tá bom? Ou seja, qual que a gente vai concordar? Com o termo anterior. Se ele fala as classes, isso aqui, pessoal, está no singular ou no plural? Está no plural, não está falando a classe, está falando as classes. Então, o verbo tem que... A consequência, né, do aquilo que ele vai ser tem que ir na mesma concordância com o substantivo, tá bom? Ou seja, trabalhadoras. Ou seja, sem ler o resto, eu já excluí a B e já excluí a D, desculpa. Legal, pessoal? Mas ainda temos duas alternativas. Das nações onde reina a civilização capitalista. Aqui, pessoal, vamos concordar com o termo anterior. Civilização é singular, civilização. É singular ou plural? Heitor, é singular. Se é singular, só pode ser a palavra também no singular, capitalista. Ou seja, já excluímos a C. Aqui, pessoal, ficou óbvio que é a nossa alternativa A, mas vamos fazer o resto. Esta loucura traz, é com Z, tá bom? Consigo uma miséria individuais e sociais que duraram 2 séculos. Torturaram a crise humanidade. Porque você tem que fazer a concordância e isso a gente já explicou no exercício anterior. Tá bom? Torturaram. Essa loucura é o amor ao trabalho, paixão moribunda pelo trabalho, levado ao esgotamento das forças. Das, plural, forças, plural também. Aqui, pessoal... Não tem ponto para onde errar, né? Por mais que de repente uma ou outra você tivesse alguma dúvida, só pelo contexto você marcaria a alternativa A, tá bom? Então, assim, pessoal, a gente vai avançando. Quanto à tipologia textual, o texto pode ser classificado predominantemente como narrativo, injuntivo, dissertativo ou descritivo. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. Eu trouxe o texto, aqui não tem ponto para onde correr, né? Se ele está perguntando sobre o texto, eu tive que trazer. Só uma coisa, nas alternativas, ele fala qual que é esse modo, né, que ele quer saber. Narrativo, injuntivo, dissertativo ou descritivo e dá uma explicação. Por acaso, a explicação que está do lado de todos eles está correta, tá? Então, caso você não lembre que é um narrativo, injuntivo, dissertativo, do lado ele coloca aqui o exemplo. Ele podia inverter, tá? Ele podia inverter. Por acaso, como eu já fiz aqui o exercício antes, eu já sei, ele fez o correto, tá? Então, mas o erro podia estar aqui também. Então, narrativo, leia tudo, tá? Da sua alternativa. Pois apresenta fatos, acontecimentos reais, imaginários ou fictícios, contados em ordem cronológica ou psicológica. Sim, isso é um texto narrativo. Injuntivo, pois marca aspectos linguísticos envolvendo exposição e características do objeto, pessoa ou acontecimento. Tá certo. Dissertativo, pois expõe uma informação, apresenta uma ideia, uma argumentação, tese, opinião ao leitor, né? É aquilo que a gente usa, inclusive, na nossa redação, quando necessário, né, para algum concurso público. E descritivo, pois busca instruir, educar, incentivar e induzir o leitor. Legal, pessoal? Então, vamos começar o texto e assim que a gente tiver a ideia, a gente pode marcar a nossa alternativa. A questão do lugar do trabalho na sociedade é hoje mais viva do que nunca. O desenvolvimento das tecnologias permitiu um aumento significativo da produtividade e aliviou os homens de muitas tarefas ingratas. Entretanto, o trabalho ainda ocupa um lugar muito importante em nossas vidas. Pausa. O que a gente apresentou aqui? Uma tese inicial de algum argumento, né? Quando a gente apresenta sobre aquilo que a gente vai falar, depois, olha o que ele vai fazer. Embora seja ainda sobre esse que repousa a distribuição da riqueza, esta não é igualmente distribuída. Está dando um argumento. E aí sim, depois ele desenvolve. Depois, Leiber
suscita um amplo debate, o trabalho está em inexorável declínio. Por causa da automatização e da informação, uma grande parte dos empregos em todos os setores da atividade está prestes a desaparecer. Deu outro argumento para a tese inicial. Depois, no final, no último parágrafo, ele está falando: diante desse problema social, o autor defende a redução do tempo de trabalho, de repensar a distribuição da riqueza e de uma outra maneira que não seja baseada na conclusão. Ou seja, está dando uma conclusão para a nossa tese. Pessoal, isso é um modelo dissertativo argumentativo, tá? Portanto, ele está expondo a ideia, as informações e argumentando em cima disso. Portanto, pessoal, ficamos aqui com a letra C. Bacana, pessoal? Vamos continuar para mais uma questão. No fragmento, uma parte da população se encontra excluída e sofre tanto pelas condições materiais a que está reduzida, como pela forma como é vista. Assinale a alternativa correta em relação às palavras em destaque. Então, simplesmente ele quer saber o que é população, pessoal? População é um substantivo, né? A gente consegue definir o que é um grupo, né? Uma população, portanto, é um substantivo, tá bom? O que adiantou isso? Nada, porque às 4 está escrito substantivo. Depois, se encontra excluída. Excluída, pessoal, o que é? É uma caracterização de algo, né? Então, a gente está falando de um adjetivo. Mas vamos ver se a gente continua. E sofre tanto, e sofre pouco, e sofre muito. Quando a gente indica uma intensidade, a gente está falando de um advérbio, tá bom? Aqui eu não escrevi, mas era um adjetivo. Ou seja, um advérbio. Depois, ele não marcou na prova, ele esqueceu, tá? Mas era aqui que era para sublinhar, né? Mas a prova esqueceu, mas como não há outra crase, então só a gente já pressupõe que é isso. Eles podiam ter anulado a questão só por causa disso, então poderia, tá? Mas não anularam. Então, é uma crase. E depois, o é. O é um verbo. Se você quiser saber, verbo de ligação, tá bom? Ou seja, é um verbo. Portanto, pessoal, aqui ficou tranquilo. Marcamos a letra A, tá bom? Substantivo, adjetivo, advérbio, crase e verbo. O amor é uma... senta-se sobre um penedo à beira do mar. Tem ao lado uma cesta com vai pondo uma por uma no e atira as águas à perflazinha. Assim gasta horas e dias até que descuido agarra no anzol ou não agarra, tá? Então, eu já li esse texto do Machado de Assis, é fácil para mim. Tudo bem, faz de conta que você não sabe então. Se você não faz ideia, o que você vai fazer? Porque se você parar para pensar, você pode até utilizar, por exemplo, se eu tenho um artigo feminino, eu vou tentar buscar substantivos masculinos, tá bom? Se eu tenho um masculino, eu vou tentar achar masculino. Aqui está concordando com masculino, eu vou tentar achar com masculino. Legal? Essa é uma alternativa que você pode usar para eliminar alternativas. A outra, você pode entender que no texto ele falou o seguinte: beira do mar e falou anzol. Isso, pessoal, são elementos do quê? Ligados à água, concorda comigo? A pescaria e tudo mais. Portanto, a gente pode excluir ou selecionar alguns itens, tá? Por exemplo, olha aqui para caçada. Caçada não é um item do mar, né? Maratona também não é um item do mar, tá bom? Então, olha só, vamos tentar ver a 2. O amor é uma pescaria. Pescaria é feminino, então concordando com uma. O pescador. Pescador é singular, singular, masculino, masculino. Deu certo. Uma cesta com iscas. Iscas também concordou. Legal. Vai pondo uma por uma no anzol. Anzol é masculino. O no é em mais o, né? Então, a gente tem o o também, singular, singular, masculino. E atira as águas a perflalinha. E o descuidado, filhos da água, agarra no anzol. Legal, pessoal? Então, todos eles teve a concordância nominal correta, além, né, de você encaixar no contexto que a gente falou de mar e de anzol e assim por diante. Portanto, só por aí, pessoal, por essas duas alternativas, caso você não tenha visto as aulas de concordância, você também acertaria, que seria a letra B, tá bom?
No fragmento, lá estavam felizes na vida à espera de peixe. Em a espera, presta atenção, hein? Temos o acento indicativo de crase. Assinale a única alternativa em que o referido acento está correto. Ou seja, tem 3 deles que estão errados e uma que está certa. Vou marcar já, né? As suas casas, a verdade, a falar e a uma tábua. Batendo o olho, tem alguma que você já excluiu assim de cara, sem ler frase nenhuma e tudo mais? Bom, vou te dar um exemplo. Olha esse aqui. Olha esse aqui. A uma tábua. Por que isso aqui está errado, pessoal? Porque quando a gente faz uma, a gente está falando o A é A mais A. Como é que eu vou ter 2 artigos assim? Porque isso aqui seria um artigo, esse aqui seria outro. Você não pode simplesmente utilizar na mesma frase um artigo definido e um indefinido ao mesmo tempo. Logo, pessoal, não pode ser a letra D, tá bom? Além disso, os pescadores disseram a verdade, tá? E disseram a verdade seria, na verdade, um substantivo feminino, tá? Com um artigo. A crase aqui, ela não existe, então também não pode. Os pescadores puseram-se a falar seria direto, também não tem crase aqui. Ou seja, pessoal, só sobrou essa, tá? Heitor, mas as suas casas, vamos lá, uma coisa que você tem que saber. Toda vez que eu uso aqui, pessoal, um pronome possessivo feminino, tem que ser feminino, tá? Que indique posse, suas, por exemplo, tuas, tá indicando posse de algo, de um objeto ou de alguém, mas é feminino, tem que ser feminino. A crase, ela é opcional, então você pode tanto usar quanto não usar, dá na mesma. É uma característica das opcionais de crase. Logo, pessoal, se ela é opcional, a gente não pode considerar que é errada. Se não é errada, também a gente pode indicar que é certo, tá bom? Ele não perguntou quais eram as opcionais, eu sei, mas a gente indica que está correta mesmo. Portanto, a gente marca aqui como a letra A, tá bom? Temos mais 4 para fazer, então vem comigo. Assinale a alternativa que todas as palavras são acentuadas corretamente. Vamos ver uma por uma? Triângulo, proparoxítona, todas são, tá correta. Café, oxítona terminada em AEO, opa, terminou em E, tá certo. Ângulo, proparoxítona, né, antepenúltima, todas são, tá certo. Gratuito, Heitor, gratuito não tem acento. Ah, Heitor, então se uma palavra não tiver, claro, ele quer que todas as palavras estejam certas. Então, não pode ser. Vamos continuar. Âmbito, opa, proparoxítona é recíproco. Olha, hein, pode ser que seja caráter. Opa, e geleia, não. Lembra que a gente falou do caso da jiboia, ideia? Essas não tem mais, nova ortografia, etc, então não pode. Vê que eles deixam o erro para a última para te induzir? Genérico, proparoxítona é, êxtase, proparoxítona é, côncavo, proparoxítona é, preâmbulo, também proparoxítona, portanto, é a letra C. Mas vamos ver a D. Ideia já não tem mais acento, né? Então não pode ser, tá? Paralelepípedo, tá certo. Assembleia não tem mais acento e órfão tem. Ou seja, pessoal, nesse caso, a gente só pode falar da letra C. Próxima. O título do texto é o nome completo de um personagem, um substantivo próprio. O emprego desse recurso faz com que, vamos lá, Mirtes Aparecida da Luz. Pessoal, sem ler o texto, por que alguém vai colocar o nome de alguém como título do texto? Por quê? Vai falar de quem? Da pessoa? Concorda comigo? Tá? Tanto é que depois eu trouxe o comecinho do texto só para você confirmar isso, né? Para você não achar que estou tirando isso da minha cabeça. Quando Mirtes Aparecida da Luz veio me abrir a porta, no mesmo instante que dava as primeiras pancadinhas, foi a desenvoltura dela que cheguei a duvidar de que a moça não me enxergasse, tanto quanto eu. Com o mesmo desembaraço, me apontou a cadeira, abriu a cristaleira para tirar as xícaras com o café e me passou os biscoitos caseiros feitos por ela mesma. E depois continua.
Pessoal, concorda comigo que ela está contando a história daquela pessoa, especificamente da tal de Mirtes Aparecida da Luz. Ou seja, por que a gente faz isso aí? Utilizou, nesse caso, um título. Aliás, para que serve um título? Para falar sobre aquilo que o texto vai dizer. Bacana? Então vamos lá. Letra A. A história da personagem seja coletivizada, sem diferenciação entre outras mulheres? Não, tanto é que nem falou de outra mulher. Falou? Não, então não pode ser A. A personagem seja a narradora protagonista, que conduzirá as ações apresentadas ao leitor? Não, tanto é que está falando dela, mas ela não é a narradora personagem, então não pode ser. Letra C. Os fatos apresentados obedeçam a uma ordem imposta pela personagem, ainda que não seja linear. Também não é. Letra D. Seja antecipado ao leitor certa centralidade na história dessa personagem, que é particularizada, ou seja, falar dela. Logo, pessoal, aqui ficou fácil, né? Letra D. Você viu que é tanta coisa para pouca, né? Para no final ser mais simples, mas é isso. O acento grave foi empregado corretamente em observando as voltas com sorvetes e Coca-Colas. Bacana. Entre as frases abaixo, assinale que apresenta erro na crase. Erro na crase. Tá bom. Sua frequência às aulas? Opa, aula é feminino? É. Então, a gente tem que usar uma crase. A gente pode usar a crase, artigo mais preposição. Tem algum artigo além dessa aqui no meio? Não, então. O artigo está dentro da crase. Então, está certo. Porque ele quer aquela que indica erro, né? Às vezes a gente até se confunde aqui na hora de falar. Todas farão jus a uma grande recompensa. Presta atenção. A uma. A mais A e uma. Eu não posso ter isso, pessoal. Eu não posso ter um artigo com um artigo. Então, nunca vai ter. Mesmo que grande seja feminino, a gente não pode ter um artigo feminino com um encontro de crase. Portanto, pessoal, que já é certamente o nosso erro, né? Que é isso que ele quer, portanto, tem que ser a letra B. Os candidatos chegaram a 1 hora. Heitor, tá errado essa também. Não. Aqui, pessoal, é numeral, tá? Isso aqui não é crase. Olha, Heitor, então ele colocou um numeral que é escrito da mesma forma que uma crase. É para fazer você errar. Cuidado, a concordância, nesse caso, eu posso sim ter uma crase, tá? Eu posso ter uma crase porque 1 hora, não é artigo, é um numeral, não esquece disso. Dirige-se àquela próxima. Eu posso ter crase com o encontro com aquela? Posso, não tem problema nenhum, tá? A semelhança do que foi ensinado. Heitor, a gente pode começar uma frase com crase? Pode, né? É como se fosse invertido. Redigimos a semelhança do que foi ensinado. Essa vírgula indica que houve uma inversão de frase. Então pode ter sem problema nenhum, tá bom? Então o erro, apesar de várias tentativas de te induzir ao erro, é a letra B, tá bom? Última questão. Considere a seguinte passagem para responder a questão. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que eu encontrava todo ano. Ele quer saber o que significa tampouco, pessoal. Tampouco cumpre no texto o papel semântico, ou seja, o significado. Assinale a alternativa correta. É verdade que a Wanda tampouco se preocupava, ou seja, não se importava com nada, né? É verdade que a Wanda não estava nem aí, não se preocupava em saber que grandes escritores eram esses que encontrava todo ano. Isso é o quê? Uma negação de maneira reforçada. Portanto, a única alternativa que a gente tenha é a letra A, tá? Mas vamos ver. B, suavizar a ação descrita. Não, muito pelo contrário, queria enfatizar. C, indefinir o sujeito da ação. Tem nada a ver. D, enfatizar o ato de se preocupar. Ou E, explicar a ação reflexiva. Portanto, pessoal, aqui tá fácil, só pode ser a letra A, porque tampouco é um reforço da negação que ela trouxe, né? Portanto, é isso que significa no sentido do papel semântico da expressão tampouco. Legal, pessoal? Então fizemos aqui vários exercícios aqui voltado para a sua banca BFC, hein? E aí, como é que você foi? Escreve aqui embaixo nos comentários. Não esquece de fazer aquelas dicas que eu te falei, tá? De estudar aquilo que você errou. Caso você queira, dê continuidade aqui nos estudos, reforçando aqui as aulas que já estão aqui na sequência, que eu vou colocar a playlist aqui para vocês.
tá bom? Boa sorte na sua prova, bons estudos para você, qualquer dúvida eu estou aqui. Forte abraço e não esqueçam de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho caso queira, torne-se membro no canal. Bons estudos e até o próximo vídeo.